Olá, hoje nós vamos apresentar um panorama sobre a proposta de reforma da Previdência entregue pelo governo federal ao Congresso. Para nos ajudar a entender as principais mudanças, nós recebemos os advogados previdenciários João Badari e Viviane Mazzotti, diretora adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E você também pode participar dessa conversa com perguntas, comentários pelo Facebook, pelo Twitter, com a nossa hashtag Panorama TV Cultura. Lembrando também que estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube e pelo Facebook. Obrigada pela presença. Tiveram tempo já de olhar toda essa proposta aí, né? Quantas páginas são? Honestamente, são 66 páginas, 66 páginas. De muitas propostas. Né? E eu gosto de frisar que são muitas propostas, né, Andresa? Porque nós estávamos conversando sobre isso, a população anda um pouco preocupada demais e acreditando que a lei já mudou. E acho que esse é um alerta muito importante que nós trouxemos para a população. Acho que é bom começar por aí. Não mudou ainda, calma, é uma proposta, vai passar ainda pela Câmara, vai passar pelo Senado, pode voltar. Ainda tem um longo caminho pela frente de discussões, não é? Exatamente, o que a doutora Viviane falou. Agora é importante o quê? Se você já tem direito de se aposentar, não vai correndo para a gente se aposentar. Planeja seu benefício, busca os documentos do INSS para fazer seu cálculo, calcular seu tempo de contribuição. Você pode ter trabalhado em período especial e aumentar seu tempo de contribuição com isso. Existem N possibilidades de planejar sua aposentadoria. Muita gente correndo para antecipar não é uma boa alternativa. É uma besteira. Isso a gente percebe das pessoas que na reforma anterior de 99 correram, hoje elas se arrependem, hoje elas não têm uma renda que consiga suprir os gastos da casa. Por isso é obrigada a continuar trabalhando. Agora, a princípio, não é o que vocês esperavam? Tem muitas surpresas que apareceram nessa proposta, doutora Viviane? Bom, com relação à proposta de uma idade mínima para as aposentadorias, já era algo esperado e isso é buscado aí pelo governo, pelo legislativo, eu diria que desde 1995, quando começaram essas propostas. Agora, nos surpreende um pouco um mecanismo colocado nessa proposta em que nós temos uma desconstitucionalização de regras muito importantes, exatamente como essa regra da idade mínima. Remete-se tudo, ou seja, esta proposta seria uma mudança na Constituição, remetendo todas essas questões para a lei complementar. E a lei complementar é algo muito mais simples de ser aprovada. Então, o nosso receio é que aí nós tenhamos muitas mudanças pontuais e que o sistema fique... Então, após uma aprovação da reforma, ainda outras coisas podem acontecer a partir dessa possibilidade. Piores ainda do que a reforma em si. Sim. A reforma, ela me surpreendeu de forma negativa. Eu já esperava uma reforma austera, algo pesado para o trabalhador, porque o que o governo prega? O governo ele fala o seguinte, nós vamos acabar com privilégios. Não, ele está acabando com tudo. Ele está tirando do pobre, do rico, de todo mundo. O pobre está perdendo mais do que o rico. Se você acha que o maior retrocesso em direitos sociais é do trabalhador da iniciativa pública, não. É com o pobre, é com o trabalhador rural, é com a professora que educa nossos filhos, é com essas pessoas que vão sofrer com a reforma. Nós vamos detalhar mais isso ao longo do programa. Então, antes eu vou chamar aqui para ver o que dizem governistas e a oposição sobre a proposta. Quem vai pagar a conta da crise são os de baixo, os mais pobres. A grande maioria do povo brasileiro, que ganha, na verdade, de 1 a 2 salários mínimos. O pacote é muito bom, porque ataca em especial a questão dos privilégios e regalias. É possível, sim, a gente estar aprovando esse pacote ainda esse semestre. Tem 2 pontos aí, vamos trazer os dois aqui para conversarmos. Então, ela ataca, de fato, então, privilégios e regalias? Honestamente, não muito. Privilégio e regalia, você aumentar o tempo de escola, de magistério, de sala de aula do professor, algo que é extremamente penoso. O trabalhador da roça tem que trabalhar na poeira, no sol, na chuva por mais anos. Você muda o cálculo da aposentadoria por invalidez. Você torna de 60%, vai subindo depois de 20 anos. Você escolhe quando vai ficar incapaz? Não. O que seria preciso para atacar, de fato, então, privilégios e regalias? O problema aí é o conceito que se dá a privilégios e regalias.
O que se entende que seja um privilégio, uma regalia, é uma aposentadoria supostamente precoce de um segurado com 55, 56 anos de idade, que agora se propõe que essas idades subam para 65 anos no caso do homem, 62 da mulher, mas é só por enquanto, ou seja, a ideia é que isso se estabilize daqui a alguns anos em 65. Então, é muito forte dizer que é um privilégio se aposentar aos 55, num país onde, em geral, nós não temos emprego após essa idade. O que se coloca é assim, olha, o ser humano é capaz de trabalhar até os 65, 70 anos de idade. Que bom, mas eu vou trabalhar aonde? É necessário olhar para o mercado de trabalho, se ele absorve essa pessoa que fica desempregada, então, sim, após você não vai 50 conseguir anos, emprego como depois é que é hoje. para se aposentar. O que acontece? É privilégio aquele cidadão que é miserável, ou seja, com mais de 65 anos, ele tem que aguardar os 70 para ele receber um benefício assistencial, ele não vai sobreviver. E eu vou dar um exemplo agora, não digo nem Brasil, eu digo o quê? Regional, São Paulo, capital. Você em São Paulo, você pega um local de periferia como Cidade Tiradentes. A expectativa de vida calculada pelo IBGE não chega aos 60 anos. E você pega um lugar mais nobre, como Alto de Pinheiro, supera os 81 anos. O pobre, ele entra antes no mercado de trabalho, contribui por mais tempo e não vai conseguir se aposentar. Por quê? O governo, ele não considera a expectativa de vida, ele considera a expectativa de sobrevida. Parecem ser duas coisas iguais, mas não. Sobrevida, ele calcula a partir de uma determinada idade quando você vai morrer. Vou te dar um exemplo. Expectativa de vida, quando você nasce, é calculado 76 anos, hoje é a média. A de sobrevida, não. Ela pega de uma idade X, por exemplo, 65 anos, e fala, você com 65, você vive até os 82. Por quê? A chance do idoso falecer depois daquela idade é menor. Quando você é novo, a expectativa de vida leva em conta as taxas de natalidade, de mortalidade infantil, que são altas, os acidentes com jovens, o que na idade um pouco mais avançada não acontece. O governo, ele não considera expectativa de vida, e sim de sobrevida. Uma outra questão bastante polêmica é a aposentadoria para os militares também, que ficou para depois, não é? Sim. Doutora Viviane, o que esperar? Eu assisti algumas entrevistas também, desde ontem, que a equipe do governo vem tentando explicar a proposta. Eles colocam 4 pontos desta grande reforma. Uma delas é essa que nós estamos debatendo. Um dos pontos seria essa reforma dos militares. Está prometido que isso vá acontecer, ou pelo menos vá ser apresentada essa proposta daqui a 30 dias. Né? Foi o prazo que se pediu. Mas ontem já anteciparam algo sobre um aumento na alíquota de contribuição, que isso já estaria certo. Me pareceu uma proposta prometendo uma equidade, ou seja, que seja feita a reforma para todos, mas é algo que é daqui a 30 dias, ou seja, eu prefiro esperar. Mas é preciso dar uma resposta nesse sentido, até para dizer que está existindo uma situação igualitária aí, não é? Eu sigo a relatora. Eu vou me abster desse ponto, porque a gente tem que esperar. Tem que esperar sair alguma coisa. O que a gente falar agora vai ser suposição. Por isso mesmo agora, que... o presidente Bolsonaro afirma que essas mudanças são importantes para garantir aí que haja aposentadoria para todos no futuro, para futuras gerações. É possível essa garantia? Sim, claro que é possível. Hoje, o que acontece? A gente está pegando um momento de recessão do Brasil, onde o número de trabalhadores informais ou até mesmo de desempregados é muito alto. É óbvio que a arrecadação da Previdência ia cair, mas você não tem que começar já com esse retrocesso social enorme, que é tirando direitos dos mais baixos, de todo mundo, para ser mais específico. O que pode fazer? Uma melhor gestão da Previdência primeiro. E o foco está sendo, vamos tirar direito social, vamos enrijecer. São muitos os pontos aqui, eu vou chamar um deles para nós entendermos um pouco melhor, que é a questão da regra de transição. Vamos ver. As regras de transição apresentadas pelo governo está por tempo de contribuição.
Atualmente, são necessários 35 anos de contribuição dos homens e 30 das mulheres para pedir a aposentadoria, sem idade mínima. Com a nova regra, quem está há 2 anos de completar esse tempo vai ter uma redução no valor do benefício por causa do fator previdenciário. Isso já acontece. A novidade é que será necessário estender o trabalho em mais 50% do tempo restante. Por exemplo, uma mulher que já contribuiu por 29 anos poderá se aposentar pelo fator previdenciário se contribuir mais 1 ano e meio. Para quem está há mais de 2 anos da aposentadoria, haverá um sistema de pontos semelhante à regra em vigor hoje. A idade e o tempo de contribuição serão somados. Esta soma deve alcançar 86 para mulheres e 96 para os homens, desde que se atinja 30 anos de contribuição no caso delas e 35 deles. Essa pontuação vai subir 1 ponto a cada ano até atingir 100 para mulheres em 2033 e 105 para os homens em 2028. São muitos detalhes, né? Muitos cálculos, mas o que vocês gostariam de destacar nesse ponto aí dessa regra de transição? Olha, acho que o essencial é pensar que aquele segurado em que faltam 2 anos e 1 dia caem imediatamente numa regra mais drástica. Mas há um ponto positivo que, ao colocar 3 regras de transição, se dá a opção de escolher aquela que seja a mais vantajosa, e quando nós dizemos mais vantajosa, é mais vantajosa no valor, porque o segurado ele sempre tem 2 preocupações. A primeira é se eu vou me aposentar, mas a segunda pergunta já é com que valor eu me aposento. Sim. O grande destaque é que essa primeira regra para aqueles segurados em que faltam 2 anos para se aposentar, cai a questão dos pontos. Como é que funcionam os pontos hoje? Hoje você precisa, sem limite de idade, 30 anos de contribuição mulher, 35 o homem. Se a soma do tempo de contribuição com a idade alcançar 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, não incide o fator previdenciário. Na transição, o que é que acontece? Nós teremos esta questão de 30 anos e 35 mais os 50%, em tese mais 1 ano, no máximo, se nós pensarmos em alguém que falta 2, só que eu tenho o fator previdenciário. Ou seja, cai a regra dos pontos no sentido da não incidência do fator. O fator previdenciário hoje, ele afeta numa redução média de 30% para o homem e afeta numa média de até 40% para as mulheres. Então, ter fator é muito sério. Um ponto interessante aí é que é muito divulgado, se eu atingir mulher 86 pontos, homem 96, eu vou poder me aposentar. Mas isso é uma regra, dentro de uma regra transitória, ela é mais transitória ainda porque ela muda. A permanente disso é 100, 105. Ela chega até 105 pontos para homem sem mulher. E olha como isso é utópico. 105 pontos, vou pegar um exemplo, eu, homem. Eu tenho que ter contribuído por 45 anos e ter 60 de idade. É muito difícil disso acontecer na prática. Hoje, nas regras atuais, eu teria um fator previdenciário positivo. O que a gente perde de 30% a 40%, eu ganharia aí uns 20%, eu calculo. Agora, voltando um pouquinho na questão da idade mínima que já era esperada, não é? 62 mulheres, 65 homens, isso vai ser olhado ali a expectativa de vida e vai mudar conforme o aumento da expectativa de vida? Faz sentido esse cálculo? De 4 em 4 a questão anos, dessa, dos é 4 um outro ponto anos. Que o governo não divulga, não bate nessa tecla, que é o quê? Não são 62 anos, mulher e 65 homem. Isso não é rígido, não é fixo. De 4 em 4 anos, se subir a expectativa de vida, o que sobe, vai subir a idade também. A partir de 2024 isso, mas vai subir a idade mínima. Seria o caso de existir, por exemplo, a possibilidade de aposentar antes dessa idade mínima, mesmo que com benefícios menores? Melhor planejar. Melhor, é muito genérico, eu acredito. Eu acho que hoje não dá para nós afirmarmos muito, mas a grande questão é que a regra de transição traz um pouco esta questão. Sim. De poder aposentar com uma idade menor, numa das regras de transição, que mulher é a regra dos pontos. Com 56, também, os pontos, ou aquela que mulher começa com 56, homem com 61, mas vai subindo 0,5% ao ano. Então,
você tem que ver o caso concreto. É muito difícil dar uma informação genérica sem saber o que acontece com o segurado. E o grande problema dessa reforma são as entrelinhas, que não é colocado. O que, por exemplo, hoje eu desconsidero as 20% menores contribuições feitas a partir de julho de 94. No caso da proposta, não. Considera toda a vida 100%, laboral. sim. E a gente começa contribuindo menos, porque isso é natural que seu salário vá subindo ao longo da sua vida. E o que hoje é feito? Desconsidera as 20% menores. Na reforma, não. Vai pegar toda a sua vida. Se você ganhava pouco e recolhia por pouco durante um período, vai ser considerado também na sua aposentadoria. Esquece. Se a pessoa sonha em aposentar no teto, esquece. Só para complementar, a tua pergunta era mais ou menos se nessa regra, após aprovado, se nós tivermos uma idade mínima de 62 anos, 65, se não seria interessante uma aprovação de algo intermediário na própria regra permanente. Ou seja, há países que têm isso parecido, há lá uma regra de limite de idade e você vai ganhar integral, entre aspas. Olha, se você quiser aposentar com menos idade, eu te pago uma alíquota menor. Só que esta proposta com esta idade mínima, e aí falando na permanente, seria 62 anos, 65 de idade e 20 de contribuição. O valor que se propõe de pagamento é uma alíquota de 60% da base de cálculo, mais 2% a cada ano, além dos 20. Então, vamos imaginar o quanto menos nós teríamos, do que já é pouco, se fizéssemos algo com uma idade menor. Ou seja, a proposta já não é de ganhar na integralidade. Não, eu não vejo mais uma situação em que o segurado vai receber o teto da Previdência. Você pode receber, você muito falando, ouve muito o quê? Trabalhou 40 anos, vai receber um benefício integral. Benefício integral não é teto, não é o teto da Previdência, mas eu contribuía sobre o teto, meu último salário foi o teto. Você não vai receber o teto. Receber o teto vai ser muito difícil, então. Impossível, Impossível. De tudo que eu vi da reforma, é impossível. Ela vai considerar toda a sua vida laboral. Para você receber no teto, você tem que ter sido filiado no INSS contribuindo com o teto e terminar a sua vida laboral contribuindo com o teto também. Que diante da nossa realidade, não é a nossa realidade. Eu não conheço ninguém. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa? Vamos lá. E a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a proposta da reforma da Previdência entregue ao Congresso com a gente, os advogados previdenciários João Badari e Viviane Mazzotti. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook, Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Muitas perguntas chegando aqui, vamos tentar ver as que são mais gerais para tentar responder ao maior número de pessoas, não é? Tenho 65 anos de idade, 47 de contribuição, sou aposentado desde 2007, continuo trabalhando e contribuindo e recebo abaixo do teto. Como deveria fazer para receber o teto? Aí lembra que o STF negou a desaposentação, que permitiria receber o teto. Essa questão da preocupação das pessoas que já são aposentadas, o que dá para chamar a atenção, responder para ele e para outras pessoas nesse sentido? Que é uma questão que não entrou na proposta, né? A tal da desaposentação. Andresa, em 26 de outubro de 2016, o STF, por 7 votos a 4, negou a desaposentação. Todos os tribunais davam, o STF negou o direito, com relator favorável, que foi uma grande injustiça com o aposentado. O que acontece? Hoje o aposentado não tem mais nenhum direito, ele só tem a obrigação de continuar contribuindo. Ele não vai ter nenhum reflexo na aposentadoria dele, infelizmente. Vai continuar contribuindo, mas não muda nada, é isso? É bom alertar, assim, esse modo de falar pode confundir alguém. O aposentado que continua contribuindo é esse aposentado que continua trabalhando. Sim. Só para não deixar meio no ar. Sim, não, é que eu peguei o caso... Contribuindo? Eu sei. Que só para tomar um cuidado com essa questão, porque nós já recebemos dúvidas ontem de pessoas aposentadas com medo, com receio de que essas eventuais regras novas afetassem as suas aposentadorias.
Então, acho que esse é um É alerta para importante se fazer fazer. quem já está aposentado, não está, não Isso. muda Se você em já nada, é tá. aposentado ou se você já tem direito adquirido a sua aposentadoria, não vai mudar em nada. Quem que tem direito adquirido, doutor Aquela João? pessoa que já cumpriu os requisitos legais. Por exemplo, o homem que já tenha contribuído por 35 anos, mulher com 30. Aquele que já cumpriu os requisitos legais, que eram até então o que vigorava até então. Já Até cumpri, hoje não, pronto, ainda até hoje. existem. Não mudou em ainda nada. vigora. Não Que mudou em ainda nada. vigora, A exatamente, previdência, que as ainda regras vigora. previdenciárias não mudaram. O que você não tem, a proteção é de uma expectativa de direito. A reforma é aprovada esse ano, caso seja, o que a gente não sabe, porém, ano que vem eu ia adquirir minha aposentadoria. Você tem uma expectativa de direito, não um direito adquirido ainda. Quem já tem direito à aposentadoria, fica tranquilo, vai se aposentar. Agora, ainda sobre aposentados que continuam na ativa, tem outro ponto aqui entre os índices da proposta que prevê que aposentado que continuar trabalhando não receberá, então, a multa de 40% sobre o FGTS. Isso está lá na proposta também, quando for demitido, não é? Essa questão era uma dúvida que foi para o judiciário já. Muitas conquistas que nós tivemos no judiciário estão caindo por terra nessa proposta. Isso é algo a se considerar. Uma delas é essa dúvida, isso já foi em debate, se a aposentadoria causaria a extinção do contrato de trabalho automaticamente, como se fosse um pedido de demissão do segurado, né, do trabalhador. Ou seja, olha, eu me aposento, então é como se eu me desligasse do emprego e, portanto, não tivesse direito à multa de fundo de garantia ou as verbas rescisórias que sejam indenizatórias. Essa questão, no judiciário, foi debatida e nós ganhamos. Ou seja, a aposentadoria não extinguia o contrato de trabalho. Só que isso agora, nesta proposta, vem como firme. Olha, extingue. E aí o empresário não precisaria pagar nenhuma verba na demissão desse trabalhador. Essa é a grande questão. Vamos fazer um milagre do tempo, agora são tantas as questões, tem outras pessoas lembrando de outros pontos aqui. A Dina fala assim, eu penso que ao invés de pagar a aposentadoria, seria melhor fazer uma capitalização. Tá, o que acontece? O regime geral é obrigatório você contribuir. Se você ofere renda, se você está trabalhando, é obrigatório. Se ela quiser também fazer uma capitalização, ela pode. Mas o que se fala muito é do regime de capitalização que pode ser criado, mas ele é para os novos filiados. E não tem como a gente falar muito dele ainda, acredito eu, não tenho uma base para falar, porque não saiu nada. O que só saiu, que foi divulgado pode haver um regime de capitalização, onde cada trabalhador faz a sua poupancinha para quando for se aposentar, porém ainda não tem nenhuma regra. E é bom alertar que essa capitalização também seria obrigatória a partir do momento em que a pessoa aderisse a ela. Sim. Você daí não pode mais escolher um outro regime, você escolheu pela capitalização. No Chile, hoje, nós temos um índice recorde. O Chile adota esse regime de suicídio entre idosos, porque a renda hoje que obtiveram não consegue dar conta custear a casa. 90,9% dos aposentados no Chile recebem menos do que um salário mínimo. O que é interessante, ontem já foi dito que na capitalização brasileira haveria o piso do mínimo, ninguém vai receber menos do que isso. Inaê, aqui eu tenho 63 anos, resido na cidade de Tiradentes e olho a juventude negra e pobre e me pergunto, sem perspectivas, me pergunto como ela será atendida pelos fatores previdenciários, ele coloca, dessas mudanças. A juventude, né? A gente, olhando para a juventude, imagina alguém que vai começar a trabalhar aos 16, 17. Ainda mais num lugar carente. Sim. Sim. Tá? Que vai começar a trabalhar o mais cedo possível dentro da legislação e que até os 65 anos, que deve ser a idade final depois da progressiva da mulher, né? Ou seja, a ideia é equiparar, vai trabalhar por quantos anos? Será que ela vai chegar nessa idade? Vou aproveitar só esse gancho aqui, lembrando, vocês estão chamando a atenção até para as desigualdades, não é? Eu quero voltar um pouquinho, vocês comentaram um pouquinho no bloco anterior a questão da aposentadoria rural, a proposta unifica a idade mínima, não é? Nesse caso, para se aposentar, 60 anos. Hoje as mulheres se aposentam com 55 e homens com 60, e o tempo mínimo de contribuição passa para 20 anos. Hoje são 15, quer dizer, aumentaram aí 5 anos. Você igualou a idade de homem e mulher, aumentou a da mulher em 5 e aumentou o tempo de trabalho em mais 5, ou de contribuição ou trabalho do trabalhador especial. E você coloca também um pagamento. Aquela pessoa, o trabalhador rural, ele faz a hortinha dele, a roça dele, ele vende o excedente.
ele vai ter que contribuir todo ano por R$600. É difícil. A gente encontra essas pessoas... Olhando para esses trabalhadores do Norte e do Nordeste, terão condições de contribuir por 20 anos? Eu digo isso a 100 quilômetros. Eu tenho escritório no interior, em Joanópolis. A pessoa da roça não tem essa condição. É difícil pagar a conta de luz. Sabe, a gente vem da realidade, essas leis são criadas pelo pessoal do ar-condicionado, que não conhece a realidade fática do trabalhador brasileiro. E a questão, rapidamente, dos parlamentares. Teve mudança também aí na aposentadoria deles? Foi eficiente? Temos uma proposta, pelo menos no sentido de, olha, estamos tentando algo equitativo, é muito interessante. Eu me abstenho de dizer se foi suficiente, porque eu sou um pouco cética. Ou seja, eu prefiro, nesse caso, ver o que os próprios parlamentares vão decidir sobre a sua aposentadoria. São muitos os pontos aqui. Claro, vamos fazer outros programas aí para saber os próximos passos, mas faltou alguma coisa que vocês gostariam de colocar aqui antes de terminarmos? Eu gostaria de incluir um debate que vem sendo tentado ser alterado desde 2014 via medida provisória. A PEC do governo Temer também trazia essa questão, que é uma tentativa de reduzir a alíquota das pensões por morte. A pensão por morte hoje, ela corresponde a 100% do valor que o falecido, que o segurado falecido recebia, ou do que ele receberia se aposentado por invalidez. A ideia é voltar isso a uma regra como era na década de 60, de 60% mais 10% por dependente. Isso faria com que, imagine, uma viúva com mais idade sem filhos recebesse 60%. Doutor João, mais algum ponto para finalizar? Eu vou aproveitar da pensão também a acumulação. Você com esse projeto de reforma, você não poderia acumular o benefício como acontece hoje. Porque aquele seu familiar que faleceu, ele custeou o seu benefício, a sua pensão. Seria o quê? Você opta pelo maior e o menor vai ser uma proporção. Acumular com a própria aposentadoria. Isso. Certamente vocês voltarão aqui em outras oportunidades, né, conforme for andando essa questão. Estamos aí, para nos ajudarem a esclarecer, a entender todos esses pontos. Obrigada, então, por hoje e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.